Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Isso é um sonho que eu compartilhei com a Vera, de reunir a comunidade dos consteladores brasileiros. Nós temos diferentes raízes, cada um percorreu um caminho diferente, e eu já ouvi muitos comentarem: ah, não, eu não concordo com aquela linha, eu não concordo com a outra, mas o nosso sonho era juntar tudo isso num evento, pensando no constelador brasileiro, no estilo brasileiro de se fazer constelação. E esse é um sonho realizado. Então, muito obrigado por fazerem parte do meu sonho. Eu sou responsável pela mesa de hoje à noite. Nós começamos o evento com o passado das constelações, e o Renato vai fazer uma pequena um adendo, uma adição de conteúdo. Em seguida, nós vamos tratar do presente das constelações, o quanto as constelações chegam à universidade, chegam ao pensamento acadêmico, chegam a algo que nós consideramos ciência. A partir de amanhã nós vamos ver vários trabalhos de cada um dos palestrantes, e encerramos no domingo com o futuro das constelações. A última mesa, presidida pelo Arthur, vai ser o futuro das constelações. Então, Renato, por favor. É algo breve. Eu não sabia, mas a Maria Estela me informou que ela defendeu uma monografia num curso de pós-graduação e lato sensu sobre constelação sistêmica e campo energético grupal. Então, esse é um trabalho que ela defendeu em 2007, né, Maristela? Então, isso é algo muito importante de ser mencionado, porque, de alguma forma, contribui de uma forma mais institucional a constelação entrando dentro desse universo universitário. Muito obrigado, Maristela. Isso foi na Universidade dos Sinos e... Como que... Não entendo. Universidade dos Sinos e Alubarate. Isso. Eu gostaria de chamar, então, para compor a mesa. A gente vai começar com a Vera Bassoi. Uma salva de palmas para ela. Em seguida, Débora Gank, por favor. Não, não é. Mais ou menos. Marusa Gonçalves. José Miguel de Deus. Luciana Duarte. Maria Helena Roselino. E Rodrigo Bonilha. O meu papel é ser cão de guarda da mesa. Então eu vou controlar o tempo e mediar a mesa. A nossa previsão original era 10 minutos para cada um apresentar-se, apresentar o trabalho, e depois nós abrirmos para interação com a plateia, onde a plateia pode fazer perguntas, fazer comentários e pedir a opinião das pessoas da mesa, e quem tiver alguma coisa para contribuir pode, no seu tempo, participar. Eu imagino que talvez a gente possa reduzir um pouquinho o tempo, é isso, Vera? Senão fica só em apresentação e pouca interação. Oi? Diminui as perguntas? Vocês preferem assim? Ótimo. Então a gente mantém os 10 minutos de apresentação de cada um. Cada um vai falar um pouco sobre o seu trabalho, o que está acontecendo no seu ambiente, no seu contexto. Tá bom. Eu não acredito muito em democracia, mas... Quem quer começar? Alguém se candidata?
Tá aí, é mais fácil assim. 10 minutos, quando der o tempo, eu aviso. Se alguém usar menos tempo... Oi? Eu aviso. Se alguém não usar os 10 minutos, melhor para as perguntas. Então vamos lá. Tem aquele... Então, boa noite a todos. Agora não sei se eu fico sentado em pé. Eu, como professora, eu gosto de ficar em pé. Pode ser? Para mim é uma honra estar aqui, né? Inicialmente eu quero agradecer ao Bert Hellinger, é claro, que nos presenteou com as constelações familiares. E agradeço também a Vera e o Walter, que me convidou, né? E se dispuseram a iniciar esse movimento maravilhoso dos consteladores brasileiros, né? Acho que aqui nós vamos criar uma identidade. Bem, na minha opinião, as constelações familiares nos tomam de tal forma que entramos em um processo evolutivo. Para mim, as constelações familiares é um processo evolutivo e que nos movimenta impulsivamente a ações geradoras de ampliação. E foi assim que eu comecei. Eu perdi meu filho em acidente de automóvel, ele tinha 20 anos, e por mais que eu procurasse coisas, eu não encontrava nada, até que eu encontrei as constelações familiares. E de lá para cá, como eu sou professora universitária, há 3 décadas e pouco, eu resolvi, então, tomar as constelações familiares como um lema para mim. E tentei, até junto com o Rubens, montar especialização em constelações familiares organizacionais na universidade, nas 2 universidades que eu leciono. E eu não consegui, também em faculdade também não consegui. Foi aí, então, que eu resolvi divulgar as constelações familiares de outra forma, como pelo jeito está acontecendo em Brasília, né? Então, eu fiz um levantamentozinho rápido sobre as minhas ações de divulgação. Tá. Então, eu não consegui montar o curso especificamente de constelações familiares, mas eu implantei e coordeno já há 10 anos um curso na Universidade Positivo de especialização em psicologia, concepção sistêmica, que nós trabalhamos a visão sistêmica em todos os contextos, e nesse curso, há já 5 ou 6 anos, nós damos um módulo na terapia familiar sistêmica de constelações familiares. Sou eu quem dou. E esse módulo ele tem sido um precursor, né, de novos adeptos às constelações. Também, na outra universidade, nós fizemos um trabalho de extensão, não sei nem se está aí, um trabalho de extensão de atendimento com constelações, os próprios alunos eram o grupo constelador, de crianças abusadas, junto da FAS. Foi um trabalho maravilhoso, foi em 2009, 2010, um trabalho maravilhoso que nós fizemos junto com a Marilda Urso. Afora isso, também nós fizemos, no ano de 2010, eu orientei um trabalho de TCC, das constelações familiares e as relações, né, sobre a perspectiva do participante. Então, foram 48 sujeitos, entre eles clientes, representantes e observadores, para observar como que as pessoas que participavam pela primeira vez do grupo viam esse trabalho, e elas compreendiam. É um trabalho extremamente vivencial, energético, e as pessoas que participam pela primeira vez, os leigos, conseguem compreender. Bem, como eu sou psicóloga, e eu recebi muito das constelações familiares, eu trouxe para o meio acadêmico e para a minha profissão as constelações. Aí eu apresentei agora, em julho, no Congresso de Terapia Familiar, no 10º Congresso de Terapia Familiar, um workshop de constelações familiares com bonecos, onde eu desenvolvi, então, os MINs. Eu chamei de MINs, porque são os nossos ancestrais e MINs, né? São os nossos MINs todos
que estão em nós. Eu, infelizmente, não pude trazer os kits, são 36 kits, e esses bonecos eles são utilizados nesse livro que eu estou lançando agora, que está no prelo, para dezembro vai sair. E eu quero falar desse livro para vocês, porque é por aí que eu achei que eu poderia começar. O Conselho de Psicologia me pediu para que eu justificasse o trabalho de constelações familiares junto ao Conselho do Paraná. A pessoa que é vice-presidente é uma das professoras do meu curso, e eu fiz toda uma justificativa entre similitudes e influências dos autores sistêmicos da terapia familiar, né? As lealdades invisíveis, a estrutura, a parentificação, a triangulação, enfim, quem é psicólogo, né? E quem não é. Então, tem todo um capítulo só dessas influências e similitudes da terapia familiar sistêmica e as constelações familiares. Eu acredito que isso nos deu uma base maravilhosa, para quem quiser. Também, tanto no curso da pós-graduação, quanto no nosso curso de formação, o primeiro módulo ele se chama Paradigmas das Ciências Contemporâneas, que é uma doutora na ciência da complexidade, que foi até quem me orientou, num segundo capítulo desse livro, que fala da multigeracionalidade, dentro de uma visão psicanalítica, que a psicanálise ou a psicologia, ela fala da questão da transmissão geracional, só que ela não explica isso, né? E também daí nós vamos aos campos de informação, né, de conexões não locais do Amit Goswami. O Amit Goswami é um autor que traz muitas contribuições para nós, um físico que traz muitas contribuições, quando ele fala do fenômeno da transcendência, quando ele fala dos campos de hierarquias entrelaçadas, quando ele fala das conexões não locais, que é isso que acontece no campo da constelação. Então, esse segundo capítulo também, ele traz todo um aporte dentro da ciência da complexidade, que é a ciência que nós precisamos para olhar as constelações sobre um olhar mais aceito cientificamente, falando a nível acadêmico, em nível acadêmico. E tive muito cuidado em falar sobre as constelações, porque isso não, né, é Hellinger quem faz. Eu só pincelei para as pessoas que forem ler e que não conhecem. E por que isso? Porque o meu trabalho é acadêmico, né? Então, eu estou no meio acadêmico e estou levando as constelações para esse meio com uma base, para que a gente possa utilizar essa base. Então, lá no Paraná agora, né, os meus cursos de constelações familiares, tanto as pessoas que eu trago quanto o meu curso, ele é divulgado pelo CRP do Paraná. E eu acho isso uma grande conquista. E no livro está bem pontuado as constelações familiares como uma prática clínica, uma prática terapêutica, porque ela é uma prática terapêutica na medida em que ela harmoniza todas essas conexões. Bem, também tem um aluno do nosso curso que está fazendo um trabalho maravilhoso com o grupo do curso, com menores infratores, já, infelizmente, às vezes não dá para prevenir, né? Já que estão cumprindo pena. Esse trabalho também tem sido um trabalho que eu acho que vai ter grande alcance, porque os juízes estão observando esse trabalho. E quando a gente trabalha assim, vai até áreas de outra instância, né, eu acho que ele tem grande alcance. Acho que é isso. 2 minutos? Acho que eu acabei. Bom, do meu... O que eu mais posso falar para vocês? Dos MINs. E assim, dentro dos campos, né, lá do livro, tem o Amit, o Sheldrake, o Laszlo, o Sanches também é outro físico. Então, nós precisamos do aporte da física para poder ir para adiante, né? Obrigada, gente.
Muito obrigado, doutora Maruza Gonçalves. Agora, Luciana? Você está com o rosto sob o data show, você quer que eu tire a luz? Espera aí. Pronto, fique à vontade. Então, eu vou falar sobre como foi a jornada do trabalho, como que foi a jornada para realizar o mestrado. Eu tive, inicialmente, acho que, 2 grandes suportes, né? Um, do meu marido. Que me deu todo o suporte e tranquilidade para eu me entregar completamente para o trabalho, porque foi necessária muita entrega. E do Renato, que, como meu professor, meu orientador, ele é orientador na parte da constelação sistêmica, ele que me orientou, e também como meu terapeuta, né, que me deu todo o suporte para ter fôlego para conseguir seguir. Então, assim, os 2 pilares muito importantes que eu tive para esse trabalho foram os 2. Esse trabalho ele começou, eu acho que o desenvolvimento de fazer esse trabalho, ele tem uma importância tão grande na minha vida que é muito difícil assim colocar em palavras. Eu acho que se eu vivesse 100 anos sem fazer esse trabalho, eu não ia crescer tanto como eu cresci nesses 2 últimos anos, 2 anos e meio. Inicialmente porque eu era disléxica. Então, eu tinha muita dificuldade de escrever, de ler. E eu curei a dislexia nos trabalhos de constelação com o Renato. Foram, em média, acho que foram 5 anos de trabalho, de constelação, que eu me lembro, que eu realmente cheguei a um ponto e falei, nossa, agora eu acho que eu não tenho mais dislexia, né? E foi justamente quando eu entrei, quando eu consegui estudar em 15 dias, para ser aprovada para entrar no mestrado da USP e da PUC, fui aprovado nos 2, e eu estudei em 15 dias toda a matéria que tinha para ser feita, e porque tem o ANPAD, que é o órgão que regulamenta, e tem as provas específicas da universidade em administração. E eu, em 15 dias, estudei para as 2, tanto para o ANPAD como as específicas, e fui aprovada. E aí eu compartilho isso com vocês, porque quando ele fala da influência da constelação na pedagogia, eu vejo isso na minha vida teve uma força muito grande, né? E quando eu comecei o mestrado, eu não acreditava ainda que eu não era mais disléxica, né? Porque você passa a vida inteira disléxica, de repente você não é mais, né? Então, e todo o resquício disso na escrita, na maneira de como que eu me desenvolvi durante a vida toda. Então, teve, principalmente o mestrado, ele trouxe para mim um crescimento pessoal incrível. Um crescimento incrível. Né? Bom, aí eu fui aprovada na USP, desenhei um projeto, cheguei lá com o meu projeto de constelação, o projeto inicial era em diagnóstico, a ferramenta a constelação como uma ferramenta de diagnóstico. Aí eu apresentei o projeto, foi reprovado. Aí peguei e fui lá na USP, não contente com a reprovação, bati na porta e falei, por que eu estou reprovada? Né? Porque ninguém estuda isso aqui. Eu falei, mas então não existe campo de estudo disso. Eu falei, então, mas a gente não pode colocar? Não, não pode inovar? Não. A gente tem que estudar o que já existe nas linhas de pesquisa. Isso para mim foi super frustrante na hora, né? Porque foi uma decepção. Eu imaginei que tivesse mais abertura. Mas ok, foi o meu primeiro contato com os limites da academia. E entender os limites da academia foi um outro grande crescimento, até para aprender a ter respeito pela academia, né? E aí teve a aprovação, aí eu fiz o mesmo projeto, apresentei na PUC, e na PUC você mesmo apresenta seu projeto, o que eu acho que foi uma das vantagens. Você não entrega só para eles lerem. Na USP você entrega, e geralmente eles também tem os alunos especiais que já estão trabalhando anteriormente com os professores. Né? Então, lá na PUC, eu mesma apresentei meu projeto. Eu entrego algumas semanas antes, eles leem, e depois eu apresento o meu projeto pessoalmente. Eu acho que essa foi uma das vantagens na PUC. Aí eu consegui entrar com o projeto como diagnóstico. Mas não foi tão simples assim no decorrer. O projeto ele mudou 3 vezes. Eu consegui escrever o 3º projeto, na verdade o 4º, porque teve o primeiro sobre o diagnóstico,
o segundo sobre constelação de âncoras de carreira, o terceiro sobre constelação de avaliação 360, e aí, enfim, de constelação em seleção de pessoal. Então, foi um ajuste total, escrevendo, estudando todas as áreas para poder entender até quando a academia aceitava. Porque eu acho que, para mim, no momento que eles aceitassem, eu já era um grande presente, né? Então, aí esse projeto ele foi aceito em final de março desse ano, e eu entreguei agora em 31 de agosto, ou seja, é um tempo curtíssimo para escrever, mas é o tempo certo, é sempre o tempo certo, então tá bom. E aí eu comecei a escrever esses temas. O tema de constelação de âncoras de carreira ele foi muito interessante, porque âncoras de carreira é uma técnica, é uma teoria desenvolvida por Edgar Schein, que é um americano, psicólogo, que ele fala sobre pontos chaves que te levam a seguir uma carreira, pontos chaves na sua personalidade que te levam a seguir uma carreira. E aí eu fazia os testes do Edgar Schein e colocava as âncoras na constelação, representantes para cada uma das âncoras. E aí eu observava que o quê? As âncoras, elas tornavam os abortos, elas tornavam o bisavô, um assassinato. E aí foi para uma linha que ainda estava muito profundo para escrever, ainda nos dias como um primeiro trabalho na academia. Então aí vamos mudar tudo de novo, adequar tudo de novo, e até que chegou em seleção de pessoal. Eu acho que eu tenho que falar do meu professor, do meu orientador da PUC, que é o Leonardo Trevisan, que ele foi incrível, porque ele permaneceu comigo o tempo todo. Ele se expôs a isso. Ele, na verdade, quando você está escrevendo algo como a constelação, muitas vezes me chamaram de ridícula na universidade. Então era um negócio eu era um bichinho estranho lá dentro, que quer falar de algo que é ridículo para as pessoas, né? E até às vezes os próprios alunos te olham meio estranho, assim, né? O que ela está fazendo aqui? O que ela quer escrever? Astrologia, mística. Não, aqui a gente fala sério, aqui a gente fala de ciência, a gente não fala de coisa mística. E o meu orientador permaneceu comigo esse tempo todo, mesmo se expondo a tudo isso. Então, assim, eu tenho uma gratidão gigante por ele. Eu acho que tem um ponto-chave para fazer isso, que foi um momento que, assim, ou eu me vitimizava, ou eu encarava isso como uma grande aventura e um desafio. E aí eu tive todo o suporte terapêutico do Renato para fazer a escolha de encarar isso como uma grande aventura e um grande desafio. E realmente foi. Não dá para, se a gente ficar parado, porque eu vi muitas pessoas vieram falar comigo que tem vontade de fazer tal. Se a gente ficar parado nos limites, no que as pessoas te falam, se isso doer dentro de você, você não consegue evoluir lá dentro da academia. O que tem que fazer é deixar vir, respira e vai. E solta. Aprendi direito, né, professor? Bom, é isso. Então, o trabalho ele ficou na medida exata do que eu consegui passar dentro de um primeiro trabalho para conseguir falar na academia. A defesa é dia 24 de outubro. Todos estão convidados. Vai ser um grande prazer ter todo mundo lá, porque tenho certeza que o campo vai estar forte, vai estar legal e vai me dar muita força ter a presença de vocês. Ok? Então é isso. Muito obrigada. Oi? Em administração. Na PUC São Paulo. Na PUC São Paulo, meu orientador na PUC é o Leonardo Trevisan, em constelação é Renato Bertatti. Só uma coisa, eu vou disponibilizar todo o material no meu site, ele vai ficar pronto depois da minha defesa, eu vou colocar todos os artigos, todos os materiais que eu recolhi, eu vou disponibilizar tudo no meu site, inclusive a minha tese. Eu só vou colocar no ar depois da minha defesa, porque agora eu estou concentrada na defesa.
Parabéns, Luciana. Muito obrigado pela sua contribuição. Bom, eu não vou nem chamar, ele já se levantou. Rodrigo Bonilha. Pronto, melhor? Eu acho que eu também estou tão nervoso quanto todos que estão aqui. Eu também comecei um trabalho na academia. Creio que foi acidentalmente, né? Eu tive no caso foi a professora doutora Eliana. Ela me procurou em clínica como terapeuta. E aí ela teve contato em atendimento individual com constelações familiares. Ela já veio procurar isso. E aí eu acho que ela se encantou tanto que depois de 3 sessões ela retornou. Ela é professora doutora no campus da UFMS, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul de Paranaíba. E aí ela me passou um e-mail e falou, olha, você tem uma semana para mandar um material para mim para eu fazer um projeto de extensão universitária. Eu já tinha projeto escrito, né, de apresentar para empresas, e eu mandei para ela. Ela fez toda a adequação do projeto, ou seja, ela transformou aquilo que eu mandei para ela em algo que poderia ser aceito na universidade, e o projeto foi aprovado. Né? Talvez, provavelmente, né, muito provavelmente, também é o primeiro projeto de extensão universitária sendo dado na Universidade Federal no Brasil. Os alunos vão ser certificados pela UFMS. Para mim, é uma honra muito grande. Né? Em especial, eu agradeço a Eliana pela oportunidade, em especial também a minha esposa, que nesse momento que eu estou me ausentando de casa, ela está cuidando do nosso menininho, que, como vocês sabem, tudo que continua em nós dois está naquele menininho. Então, sempre que eu vou nos lugares, eu trago tudo isso no meu coração. Minha vida, então, passou a ser quarta, quinta e sexta a 430 quilômetros de Assis, e os outros 2 dias em Assis, né, atendendo clinicamente. É uma aventura? É uma aventura. Como é recebido constelações familiares na universidade? É recebido de várias formas. As pessoas mostram, primeiro, uma grande curiosidade, e, em segundo momento, uma grande resistência. Né? Quando as pessoas mostram uma resistência, elas falam para você a resistência, é mais fácil. Quando as palavras vêm pelos corredores, um pouco mais difícil. Né? Nós lidamos com algumas relações de poder tendendo a relações de dominação na universidade. É um curso de extensão universitária, começou em 2011. Né? Eu projetei ele com 10 módulos para funcionar sempre sábado e domingo. Mas nós percebemos que depois sábado e domingo estava muito puxado, né, para as pessoas, elas não estavam conseguindo vir. A primeira vez que eu dei o módulo, né, a primeira vez que eu dei o curso, vocês devem imaginar, né, as pessoas mal conheciam, a Eliana mal conhecia aquilo, imagina quem tinha se inscrito na universidade. Né? Então, algumas pessoas nunca mais voltaram, outros acreditaram e voltaram. Né? Me lembro da frase de um aluno que aí perguntaram, nossa, mas as pessoas vão vir aqui no domingo, que é uma coisa rara, uma cidade do interior, fazer um curso no domingo na universidade. Aí um aluno respondeu e falou, olha, depois que elas viram lá dentro, elas vão voltar sim, com certeza, viu? Né? Quem for voltar, vai voltar. E foi uma turma muito boa, né? Nós tivemos assim, bastante resistência, isso está no quadro, amanhã eu vou apresentar para vocês os números, né, a parte estatística. Né? E junto com esse curso de extensão universitária, eu dei um estágio, né, na universidade, porque como eu sou professor substituto, a gente acaba dando as disciplinas que eles vão empurrando para você dar. Tá, as reuniões de conselho de curso, né, definem, né, quem que vai dar cada disciplina. O professor substituto ele não escolhe, ele é escolhido. Então deram um estágio para mim, né, um estágio de supervisão. Não tenha dúvida, né? O que vai ser? Vai ser constelações familiares com enfoque na área educacional. Peguei 4 estagiárias, 2 não foram lá muito bem, mas teve 2 que já levaram trabalho agora na segunda amostra nacional. Estamos produzindo um relatório, desse relatório nós queremos fazer artigos, enfim, publicar o trabalho na universidade, porque afinal de contas o que precisa do trabalho na universidade é fazer isso aqui, ó.
virar papel, né? E ser aceito. Ser aceito com o tempo. Mas, como a gente estava comentando antes, né, nas nossas conversas preliminares, quando eles se depararam com a constelação, sempre vinha aquele questionamento: o que é isso, né? Porque logo eu recebi um apelido que estava junto com a novelinha, O Astro, né? Então, eu li a mente. Aliás, eu leio mente até hoje, lá na universidade, né? Eu brinquei, eu falei, olha, é uma pena que não leia a mente, né? Pena maior é que eu não sabia dos 6 números, né, da Mega Sena acumulada, que eu poderia já resolver os problemas de pesquisa, né? Mas com o passar do tempo também, né, essas piadas foram sendo substituídas, porque quando você faz a constelação uma vez, é uma grande coincidência. A segunda vez, nossa, de novo. Na terceira, lá pela 25ª, as pessoas falam: nossa, esse negócio é sério. E aí não tem como mais você segurar, né, as ressonâncias, né, os fluxos que são ativados ali durante os trabalhos, né? Então hoje, as pessoas, quando existe um processo, muitas vezes dentro da universidade, de desqualificação do seu trabalho. Então, hoje, quem tenta desqualificar o trabalho, muitas vezes o que acaba acontecendo, né, essa desqualificação volta para si mesmo, porque na verdade é uma limitação pessoal, né? Uma das coisas que a gente acaba encontrando nos meios acadêmicos, além de todo, ele tem uma rigidez muito grande, e inclusive para que ele se mantenha vivo, o meio acadêmico, tem um motivo dessa rigidez. E isso faz parte do campo sistêmico, né, de consciência do campo acadêmico. Mas algo que a gente encontra muito é um sentimento básico que está ali, medo. E devagarzinho, nós vamos superando o nosso medo, porque a hora que eu fui convidado para ir para lá, dava muito medo. O que eu vou fazer agora? Minha esposa estava grávida, né? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Eu vou me ausentar? No início dá muito medo, então você vai superando lentamente o medo e você vai dando os passos, né, dentro dos limites que são lhe oferecidos. Mas você também, gradativamente, você vai expandindo esses limites. E parcialmente você vai vencer, vai trabalhando com as pessoas para que as pessoas possam vencer os medos. Cada aluno meu que foi divulgar esse trabalho em meio científico, o que aconteceu? Ele foi superando medos. Eu tive um aluno que foi na Bolívia. E a surpresa dele foi, todo mundo perguntou sobre constelações para ele. Veio todo mundo questionar para ele. Então ali foi um impulso para ele perceber que, puta, mas isso aqui pode acontecer. Desculpa. Sites, eu estou... Né? Ninguém percebeu, é claro, obrigado. Na segunda Mostra Nacional agora, também encontraram muitos trabalhos em constelações. Então, quer dizer, lentamente a coisa está... Né, as ressonâncias estão indo, né, e vai ser inevitável, né. Do trabalho agora, né, nós temos temos 26, 27, 28 horas mais ou menos de filmagem. O objetivo é atingir 60 horas de filmagem desse trabalho. Inevitavelmente a ideia é ele virar um doutorado, até um dos motivos de estar aqui, para que a gente possa ver onde nós podemos publicar revistas que possam receber, quais formatos, que muitas vezes nós temos que adequar alguns trabalhos, né, para que as revistas recebam. Tá? Então, tudo isso. Mas eu vou deixar isso para que vocês perguntem e a gente conversa daqui a pouco. Obrigado. História, quer? Quem pode? Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo participou de uma turma que a gente organizou de constelações com Peter Spelter em Campinas. Então é um orgulho saber que aquilo deu nisso. Sim. Isso. Agora então o professor José Miguel de Deus. Boa noite, gente. Quero agradecer inicialmente o convite da Vera, tá? É uma honra e um prazer estar aqui, encontrar tantas pessoas que eu já conhecia, tantos amigos que ainda não cumprimentei todos. Bom,
Então, como é que eu entrei em contato com... como é que eu fui parar nisso, né? Eu sou professor de ginecologia, eu trabalho na universidade desde 94, fiz minha residência médica aqui em São Paulo, no Hospital de Servidor Público Estadual, depois fiz mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, e eu fiz especialização em cirurgia de vídeo, em videolaparoscopia, videoestereoscopia e em ginecologia. E me incomodava muito, né, que cada paciente chegava com dor pélvica crônica, que é uma dor no pé da barriga, há mais de 6 meses, assim, leigamente chamando, e que a gente muitas vezes não achava doença, outra vez você achava doença, mas não tinha relação, a doença que você achava com a dor, e aquilo me intrigava. Como ver pacientes que, como já teve caso, que já tinham sido submetidos a 17 cirurgias por causa de dor pélvica, sendo 7 convencionais, 10 laparoscopias, e isso tudo me intrigava. Eu falei, eu preciso de aprender mais alguma coisa para ajudar essas pessoas. As psicólogas que a gente arrumava lá no ambulatório, elas ficavam um tempo e voltavam, elas mesmo, muitas não suportavam as pacientes com dor pélvica crônica, porque são pacientes que já rodaram muitos médicos, muitos psicólogos, e muitas pessoas não têm paciência, tá, de lidar com elas. E aí foi aonde eu falei, eu preciso buscar algo. A Vânia, minha esposa, que primeiro teve contato com constelação familiar, eu fui com o meu olhar cético de academia, de ciência, e aí, de repente, quando eu vi aquilo, entrei de representante, eu não mexia o braço como representante, falei, que coisa estranha. E aí a pessoa que eu estava representando, ela teve um derrame e não mexia aquele braço. Eu falei, epa, esse negócio está muito estranho. E aí, a partir daquele dia, né, o Regis estava conduzindo uma constelação em Goiânia, isso há muitos anos atrás, e aí eu falei, eu também vou querer aprender isso, porque ela queria que eu endossasse que ela ia fazer um curso de treinamento, que era o segundo curso do Regis e do Hoffman que estava sendo organizado. Bom, e aí, assim, eu vou falar o que a gente fez lá, mas nós tivemos algumas percepções, só para colocar aqui, para a gente refletir, né, que ao longo desses dias, isso vai vir à tona, já começou a ser falado aí, né, todos nós sabemos que é um instrumento poderoso de ajuda, né, nós sabemos que questões religiosas ainda dificultam a adesão, né, muitas pessoas vão lá no nosso trabalho, na universidade, às vezes pacientes mesmo vão lá e elas são evangélicas, saem correndo de lá achando que é espiritismo, que é alguma coisa assim. Existe uma falta de compartilhamento de experiências, que é o que nós agora estamos fazendo aqui, que isso vai ser uma coisa muito importante. E pessoas ainda colocam sua cura na mão do constelador, semelhantemente a outros ajudadores, né, seja psicólogos, médicos, psicoterapeutas. Pessoas muito racionais, complicadas, terapeutizadas, continuam assim, geralmente, após as constelações. Percepções que a gente tem, que eu só estou trazendo e colocando aí para reflexão. Existe uma multiplicação de consteladores, né, com uma formação heterogênea, isso é uma coisa que também a gente, né, não sabe o que isso pode ajudar, se pode ser bom, se não pode, né, provavelmente tem as duas vertentes. O temor dos conselhos profissionais, foi ótimo ouvir aqui, né, do conselho lá do Paraná. Pesquisas ausentes ou incipientes, como a gente está vendo, ela já não está tão ausente. Será que existe atração das pessoas por pós-graduação ou pesquisa nas constelações familiares? E será que é fácil publicar sobre constelações familiares em revistas com corpo editorial e revistas de impacto? Tá? São questionamentos que a gente precisa fazer. Eu tive a sorte, né, de ter sido convidado para escrever um capítulo sobre dor pélvica crônica nesse livro, que é uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, publicado pela Arte Média Editora de Porto Alegre. Se jogar na internet, acha essa capa de livro aí muito fácil, os dados do livro. E
Em 2009, então, eu escrevi esse capítulo de dor pélvica crônica, junto com uma outra médica. Então, e lá eu estou falando de constelação familiar, que a gente já estava aplicando, né, já tem mais de 6 anos que a gente aplica constelação familiar. Nós fazemos um grupo mensal, dia de sábado, há 6 anos. E também obrigado. E também esse manual de ginecologia, que foi publicado em 2011, agora no final de 2011, que também eu tive a sorte, né, de ser autor do manual como um todo, e aí lá dentro eu taquei um capítulo de dor pélvica crônica e falei também de constelação dentro desse capítulo. Nós fomos convidados por um professor da saúde coletiva que tem uma atividade integradora com a pediatria e num CAIS, né, num posto de saúde, e já há 2 anos toda a turma de 4º ano, são 110 alunos da Universidade Federal de Goiás por ano, já há 2 anos que eles têm uma aula de abordagem sistêmica dentro desse programa lá, que nós fazemos, damos uma aula de abordagem sistêmica e fazemos um exercício prático com os alunos. Não é fácil, porque eles são jovens, têm muita resistência, são céticos demais. Então vocês imaginam como é que é criar um campo, né, para trabalhar no meio dessa meninada. Mas tem turmas que esse campo se cria muito fácil e tem outras que ninguém quer ser o cobaia ali naquela hora. Bom, e aí o ano passado também, uma residente de ginecologia, Ana Flávia Ribeiro dos Santos, fez a sua monografia de conclusão de residência médica em ginecologia e obstetrícia, em 2011, que foi com esse título, Análise Epidemiológica Clínica de 230 pacientes com dor pélvica crônica. E aí dentro tem os dados, né, do que a gente obteve de constelação, lá desse grupo que a gente faz, que eu vou mostrar no domingo, tá? Esses dados. O trabalho ele é de dor pélvica crônica e a gente vai entrando devagar, tá? O curso de extensão lá eu pensei, inclusive a funcionária técnica administrativa que comanda a extensão, ela é uma pessoa que ela mesma faz um curso de treinamento de constelação, a Dora falou, vamos botar isso na extensão. E até hoje eu não coloquei, mas agora acho que eu vou mudar de ideia, porque eu estava com medo de botar isso na extensão e aparecer lá uma onda lá e me tomar a sala onde eu uso, fazer, né, alguma força desse tipo. E depois também, através desse nosso trabalho, a gente foi convidado também para participar desse curso lá de especialização de Brasília, da ESCS, que não está fácil, que não está sendo fácil. Lá a Miriam está tendo muita dificuldade, porque isso custa muito dinheiro, né? Ela pôs um monte de professor de fora, então isso custa caro, né? Cada um ganha um mundo velho de euro lá por dia, e isso é caro e as pessoas estão tendo dificuldade. Então também está precisando de um pensamento positivo de todos nós para que isso aí vá avante. Então, basicamente, era isso que eu queria colocar, e depois os dados do trabalho eu vou mostrar na outra apresentação. É isso que a gente está fazendo lá. Nós temos, às vezes a gente recebe pacientes dos postos de saúde, do CAIS, que o povo já sabe que tem um trabalho, mesmo sem ela ser paciente do nosso ambulatório, lá do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal, pacientes às vezes estão chegando direto, tá? E pacientes do ambulatório, muitas vezes, têm resistência. Às vezes a gente faz testes lá para acessar subconsciente, e muitas delas, o subconsciente diz que ela merece viver com dor. E aí ela boicota tudo enquanto é coisa que você tem para oferecer, tratamento clínico, cirúrgico, remédio ela não toma porque passa mal, a cirurgia ela tem medo, ou vai para a cirurgia não resolve, e a gente sabe que não resolve mesmo, e ela não vai na constelação. E se você arrumar uma terapeuta para ela fazer uma cognitiva comportamental, ela também não vai. Então a gente tem todas essas dificuldades. Obrigado. Muito obrigado. Excelente contribuição. Muito obrigado. Vocês viram que o caos funciona melhor que a democracia, né? Então, Débora Gank, por favor. Obrigada. Ou seria fenomenologia? Fenomenologia.
Eu, quando vinha para cá, meu marido me perguntou, você preparou alguma coisa? Eu falei, não preparei nada. Ele falou, mas como? Eu falei, não, mas na hora eu não sei. E aí eu sentei aqui, e ele me botou aqui primeira, e eu falei, meu Deus, eu ainda não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou falar. Falei, deixa outras pessoas falarem. E conforme ela começou a falar, eu falei, eu sei exatamente o que eu vou falar. Obrigada, viu? E aí, ela com o projeto dela, eu falei, nossa, olha só. Elas fizeram de forma acadêmica o que eu fiz na prática. Eu tive, a minha primeira formação foi com o Renato, e dentro da forma que eu sou muito grata ao Renato, sempre, a vida inteira, e dentro da formação do Renato tinha um módulo que era da Mimansa, né? E a Mimansa trouxe, numa das vezes, a Mariana Frenkel. Certo? A Mariane, desculpa, me enganei. 2 dias, E eu me encantei com ela, assim, foi uma surpresa, a gente não estava esperando, ela deu de presente para a gente, e a gente fez o curso com ela. E eu, dali, aquilo foi uma mola, uma coisa propulsora, que eu falei, eu tenho que levar isso para as pessoas. E eu não sei como é que eu vou fazer, E a gente mora no Taboão da Serra, que é uma cidade que é considerada uma cidade dormitório. As pessoas dormem lá. Elas não vivem lá, elas dormem. Elas saem de lá para trabalhar em São Paulo, enfim, nas cidades próximas, mas elas ali é considerada uma cidade dormitório. E eu falei, mas eu moro aqui e eu vou procurar os responsáveis pela educação nessa cidade. E aí eu procurei a prefeitura, e a prefeitura disse para mim, tem um secretário de educação, enfim, eu fiz todo um caminho e cheguei, finalmente, consegui falar com o secretário de educação e contei para ele, sem falar em espírito, sem falar em espiritualidade, mas contei para ele da Mariane, do projeto dela, do trabalho dela, levei o livro, mostrei o livro, falei que eu estava em formação, já tinha me formado com o Renato, mas estava fazendo formação de empresarial, né? E fazia as duas coisas, se eu não me engano, ao mesmo tempo. E ele se encantou com a ideia. Foi assim uma sorte, ou essas coisas iluminadas que acontecem. E ele falou para mim, bom, tudo bem, e você acha que você poderia fazer esse trabalho? Eu falei, acho que sim, mas com quem você gostaria de começar? Eu pensei, com as diretoras das escolas. E aí nós começamos a fazer um trabalho onde estavam as diretoras das escolas, as assistentes sociais e, mais tarde, as professoras. Teve também, como ela disse, ele disse também, muita resistência delas nos primeiros grupos, porque eu não tinha me dado conta, porque existe uma hierarquia entre elas. E como é que ela vai se expor na frente de outra diretora, como ela vai expor os problemas dela. Elas tinham muita dificuldade, eu tive que fazer muitos outros trabalhos de gestalt para poder deixá-las tranquilas até elas começarem a trabalhar. Mas foi um trabalho lindo, onde foram chegando aos poucos, elas ganhavam pontos, né? Na prefeitura, assim, você faz o curso, não porque você tem vontade, porque você escolheu, a prefeitura te oferece vários cursos, e daí tal curso te dá 7 pontos, outro curso te dá 20 pontos, outro curso te dá 5 pontos, enfim, o meu curso dava, sei lá, quantos pontos. Mas elas foram chegando apesar dos pontos, e elas tinham um trabalho, o único trabalho que eu pedia para elas no final, de terem vivido a experiência, era que lessem o livro da Mariane, pelo menos para elas terem uma noção. E depois, o que resultou nesse trabalho? Elas tiveram a consciência dos seus alunos, que eram, no início, elas olhavam para aqueles alunos como um estorvo, que eles eram os mal educados, os mal criados, que os pais bebiam, que as mães eram umas ausentes, enfim, todas as queixas que nós conhecemos. E no final, depois do nosso trabalho com constelações, com elas, eu consegui implantar, com a ajuda do prefeito, quer dizer, eu consegui implantar, não, o prefeito implantou a visitação
de cada professora para cada aluno, seu aluno. Então, uma professora tinha 30 alunos, ela tinha, durante aquele ano letivo, que fazer uma visita na casa de cada aluno dela, para conhecer a realidade daquele aluno, onde ele mora, com quem ele mora, quantos irmãos ele tem, se o pai é vivo, se a mãe é presente, com quem que ele fica quando a mãe não está ou quando o pai não está. Então, essa transformação das professoras na vivência da realidade dos alunos. Então, esse projeto mudou o olhar dos professores para os seus alunos. E estava num andamento, num processo, assim, as coisas foram acontecendo. Então, é isso. Infelizmente, nesse processo, nesse caminho, houve uma mudança política, e esse secretário, que era muito favorável e estava torcendo e vendo o que estava acontecendo com as diretoras, com as assistentes sociais, trouxe as professoras. A visitação continua até hoje no Taboão. As professoras do Taboão da Serra visitam, durante o ano letivo, a casa de cada um dos seus alunos. Isso é uma coisa implantada por esse secretário e graças ao nosso trabalho de constelações. É isso. Deixa eu terminar as apresentações. Guarda a nota, por favor, sua pergunta. E agora, a última apresentação da mesa, a professora Maria Helena Roselino. Eu sou psicoterapeuta, mas sou professora também, porque eu dou curso e tenho um prazer enorme em dar curso. Eu vou ficar sentada. Nós estamos todos cansados, né? Eu não tenho, assim, muita coisa para dizer. Eu vou falar um pouco da minha experiência e de como eu vejo esse olhar do Bert Hellinger. Eu fiquei durante 6 anos com o Renato, meu mestre, porque eu levei o Renato para Ribeirão Preto e ele deu 3 cursos de treinamento lá. E durante 6 anos... Eu ficava ouvindo aquilo, vendo aquilo, e não entendia absolutamente nada, e não tinha nenhuma preocupação em entender. No consultório, eu já trabalhava individualmente, usando as técnicas. Eu tinha lido o livro da Úrsula, e eu, então, fazia esse trabalho de uma forma muito natural. E eu não pretendia nunca ser consteladora em grupo e falava para ele, jamais eu vou fazer isso. Não era uma coisa que me interessava, não sei porquê. Eu brigava com o Bert Hellinger, muito. E eu fiquei tranquila nessa mesa, e tranquila aqui, de perceber quantas pessoas estão lutando para dar um ar científico e uma cara científica, e pessoas que têm condição, que são capazes, que estão dentro do meio, que são médicos, que são professores universitários. Eu ficava tentando dar uma cara científica, né, com o Nicoleles, com não sei mais quem, lia milhões de pessoas, procurava para todo lado, DNA, estudava biologia, o campo mórfico do Sheldrake. Eu não achava, nunca encontrava um jeito. E hoje eu estou muito contente, que eu nem vou nunca mais me preocupar com isso. Graças a Deus, sabe? Eu vou indicar a vocês, peguei o nome de todos, porque eu agora falo, olha, procura essas pessoas e eu vou poder trabalhar sossegadamente com as coisas que a gente percebe, né? Então, com relação ao trabalho, aos poucos eu me rendi ao Bert, em Lindóia. Teve um dia que acabou tudo isso, eu parei de brigar com ele. E sabe, quase deitei no chão e falei, está pronto, eu estou aqui, chega de brigar. E a partir daquele momento eu comecei a constelar em grupo, e depois eu comecei a dar curso. Eu tinha muita vontade de dar curso, de dar um curso onde eu pudesse ensinar os alunos a lidar com as dificuldades que eu tive, muitas, numerosas. Não só as dificuldades que eu tive para
para fazer meu o pensamento do Bert, não para aprender. Aprender é fácil, né? Lindíssimo, a gente fala, ó, que beleza, fecha o livro e continua com as consciências pequenas, sem respeitar nenhuma ordem e sem ter nenhum tempo de espera com os passos da vida, né? Que eu acho que é o grande lance. Bom, foi muito difícil para mim. E eu vi as pessoas, os meus colegas também, muitas vezes desistindo, indo embora, porque ficava muito longe aquilo que eles viam e do que eles conseguiam se movimentar, porque a consciência de grupo é muito forte. Eu venho de família de cientistas, então eu sou muito metida, né? Ou era, e eu queria então que as coisas fossem comprovadas, explicadas, e foi um caminho muito difícil. Assim, muito difícil no sentido de não haver entrega. Eu via tantas pessoas entregues e a minha entrega não acontecia. Então eu resolvi fazer um curso assim, para mexer em todos os pontos que eu percebia que podiam ser difíceis para as pessoas se compreendessem o pensamento do Bert. O pensamento do Bert é a dificuldade da pessoa, né? E eu tenho algumas alunas aqui. E foi um curso, está sendo, né? Já passou do meio, que é simplesmente uma coisa muito bonita. Eu aprendi muito. Eu penso que eles aprenderam um pouco, mas eu aprendi muito. Então, acho que o pensamento do Bert, os cursos para a compreensão do pensamento do Bert e para se aprender a montar uma constelação, não tem como finalidade só ser constelador, mas tem como finalidade entender os passos da vida, né? Ficar diante e esperar. Esperar e esperar. E assim, provocar e retornar e esperar. Eu acho que é uma lição de vida que eu, na minha idade, que são 72 anos, tive a oportunidade de ter, né? E aproveitar muito isso. Então, tem pessoas novas aprendendo isso, que eu acho que é maravilhoso, né? É aprender a viver. Então, não é preciso fazer nada canalizado para nada. A própria vida da pessoa, em qualquer tipo de atividade que ela faça, que ela exerça, é uma constelação que ela faz sem abrir a constelação, como a gente aprende. Eu acho que tem que aprender mesmo. Mas isso, sabe, se abre em qualquer lugar, na fala, no pensamento, na maneira como se trata, na maneira como se recebe, que se acolhe. E, sabe, então eu torço muito para que as coisas sejam como foram hoje, né? Tanta gente importante, tanta gente interessada, e que a gente possa passar esse olhar, sabe? Divulgar. Eu acho que o pensamento do Bert é informação e compartilhamento, né? A competição não leva a lugar nenhum, mas olha que coisa rica que a gente teve aqui, né? É isso que eu tinha para falar para vocês, que é a minha experiência e é o meu trabalho. Eu agradeço ao Renato, a Mimansa. A Vera eu acho simplesmente o máximo, né? Porque fazer o que ela fez, eu acho que não tem nome. Eu falo isso para ela todo dia, por e-mail. Então, eu agradeço muito a vocês e agradeço ter podido falar aqui com vocês. Muito obrigada. Nesse momento, eu acho que é hora da Vera se defender. Eu preciso me defender, sim, dizendo a vocês que eu convidei o Walter para ser o mediador desta mesa, mas quem montou esta mesa fui eu. E com a intenção de que ela trouxesse para vocês a noção da luta das pessoas para transformar isto em ciência. Eu acho que este é um momento presente. Nós estamos falando do presente. Podemos falar nisso, este assunto também para o futuro. Na verdade, eu vou participar da mesa para falar sobre o futuro das constelações. E eu tenho propostas para fazer em relação a isso. Então, agora, eu não vou falar nada. Falei para o Walter, eu não vou usar 10 minutos, não. Mas só para dizer a vocês a qualidade da mesa. A qualidade da mesa
é nota 10. Yes! Obrigada. Primeira pergunta. Opa, não, tem uma aqui. Faz 5 minutos que está engatada. É? Não, se está documentado todo esse trabalho que foi feito na prefeitura ali, para isso poder ser multiplicado em outros lugares. Eu não sou assim ligada à faculdade e aos estudos como a mesa é. Eu sou mais da prática. Mas ao ver o trabalho das pessoas da mesa, eu fiquei pensando comigo. Eu tenho tudo documentado, quer dizer, eu não tenho montado, feito uma pesquisa, mostrado. Eu tenho eu tenho os registros, óbvio, que eu preparava as coisas que eu ia levar. Mas eu tenho a documentação das professoras, os relatos delas em relação aos encontros, o que elas encontraram. Pronto, posso continuar? Vou falar mais baixinho, quem sabe. O relato das professoras, porque fazia parte para elas ganharem os pontos, tudo era a base né? Tinha que ser um pouco chantageadinho, assim. Mas funcionou, valeu, e eu vi grandes transformações. Eu vi muitas transformações em sala de aula, no olhar das professoras, no olhar das diretoras, entre si, da diretora em relação às professoras, das professoras em relação às diretoras. Foi toda uma mudança que aconteceu e, por sorte, em todas as escolas do município de Taboão da Serra. Eu não tenho... na realidade, eu trabalhei com 30 escolas. Então, eu não tenho... 30 diretoras de escolas. 30 escolas. E foi um trabalho muito bonito e com o apoio do secretário, porque ele que abriu e ele que deixou, e eu só botava as ideias e ele tinha as grandes ideias. E eu tchum no ouvido dele, e a história das visitadoras, eu acho, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele ganhou um prêmio da ONU com essa história das visitadoras, que são as professoras indo na casa dos alunos para visitar a realidade de cada aluno. Eu só quero fazer um pequeno depoimento e depois dar uma mensagenzinha. Fiquei muito feliz de escutar vocês todos falando, que há 6, 7 anos atrás vocês me convidaram para falar no Congresso Nacional sobre constelações familiares. E eu fiz uma apresentação, e por surpresa, foi filmado, e esse filme foi passado mais de 30 vezes durante o ano na TV Senado. Eu levei um susto com a repercussão da situação. E também, no ano passado, eles chamaram para me falar no Congresso, a Reunião Nacional do SUS, do Sistema Unificado de Saúde, né? Eu apresentei o método das constelações para várias pessoas. Também teve uma grande repercussão em várias áreas, né? Então, acho que esse é um caminho mesmo. A gente tem que fazer esse movimento, inclusive é o movimento das pesquisas, né? Eu acho ele fundamental para que esse trabalho seja cada vez mais respeitado e visto pelas pessoas. Então, eu parabenizo vocês. E eu gostaria de ter também todos esses, ou pelo menos uma informação sobre isso, para colocar no site da ABC Sistema, para que ele seja lá registrado, e para a gente, é um lugar onde as pessoas estão vendo o que está sendo feito. E eu achei muito importante ter essa coisa. Sobre a ABC Sistema, só quero lembrar as pessoas aqui que amanhã a gente vai fazer uma reunião. Quem já faz parte, nós vamos fazer uma reunião da diretoria às 6 horas da tarde, né? Como é que ficou aí? Após o encerramento das palestras de amanhã. Não sei se às 6, 6h30. 6 ou 6h30. Imediatamente após, aqui mesmo no hotel, na sala
que a gente vai permanecer por mais um tempinho para fazer essa reunião para a eleição da nova diretoria da ABC Sistemas, que a Cornélia é presidente atual, o Regis, o vice-presidente. E o Adalto também vai estar aí. O Adalto virá e vai haver a eleição para a nova diretoria. Amanhã à noite. Quem é associado da ABC Sistemas seria importante permanecer. Quem não é associado também pode permanecer para já começar a se integrar de alguma forma. Tá? A ABC Sistemas é diferente de CBCS. Ah, sim. Tem nada a ver uma com a outra, mas as duas se complementam. Uma ajuda a outra. Por favor. Estou puxando a ABC, na verdade. Tá bom. Então, a importância de ter esses pontos de referência, justamente por ser toda coisa que vem trazer uma inovação, ela provoca isso mesmo, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na psicologia, só agora, 2, 3 anos atrás, que a hipnoterapia foi aceita. Né? Há 5 anos atrás eu vim aqui em Brasília e apresentei fiz uma apresentação no Conselho Regional, Federal de Psicologia sobre esse método, e eles me deram uma carta de aprovação, mas colocando a constelação como método de diagnóstico e não como um método de prática terapêutica. Aceitaram, mas pode ser usado como método de diagnóstico. Também no Conselho de Minas Gerais, eles me pediram também uma palestra e uma pequena apresentação de como se funciona, justamente porque isso está chegando nesses aspectos, né? E para que tenha mais volume, eu acho que são coisas importantes, as aceitações pelos conselhos e também uma massa maior de artigos publicados em revistas médicas, de psicologia, de administração, e também as pesquisas e as teses. Eu acho que isso tudo aí que vai dar ao método uma chancela e a nível dentro da aceitação, vamos dizer, científica ou da aceitação acadêmica. Então, meus parabéns a todos, eu gostei de cada um falando de um pedacinho, mas eu acho que compôs um quadro. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Regis. Bem, eu gostaria de ouvir a opinião da mesa e também dividir com vocês todos uma questão. Nós temos no Brasil uma característica: as pessoas fazem cursos, fazem treinamentos e logo em seguida já estão dando cursos. Isso acontece muito frequentemente com as constelações. A gente percebe também nomes, né? Nomes um pouquinho diferentes e como se, eu não sei, é isso que eu quero dividir com vocês. Se vocês acham que isso dá força ou tira força das constelações. Lá em Goiânia mesmo, nós fazemos o trabalho de constelação há 6 anos e meio no Hospital das Clínicas, e de repente um amigo nosso falou: olha, vocês estão dando curso? Nós não sabíamos. Não, nós não estamos fazendo treinamento nenhum. Mas fulano está fazendo não sei onde e fez curso de treinamento com vocês. Então, assim, é uma característica aqui do Brasil. A gente vê a dificuldade, por exemplo, que a Miriam está tendo na pós-graduação, não é só isso, mas as pessoas questionam fazer um curso no formato acadêmico, em 2 anos, com TCC e tudo mais, se eu posso fazer um curso rapidinho e já sair fazendo constelação. É só um questionamento e eu gostaria de ouvir a opinião da mesa. Você gostaria de ouvir a opinião de cada um ou de alguém? Não, alguém que quisesse. Alguém quer se manifestar em relação a isso? Eu acho muito importante isso que você está dizendo, e eu acho que é uma preocupação de todo mundo. Eu acho que essa falta de regulamentação, que é natural numa coisa que começa, né? E eu acho que isso existe em todos os ramos do saber, né? Essa confusão, e não deixaria de existir na constelação, que é novíssima.
Então, eu tenho a impressão de que, com o tempo, nós vamos conseguir organizar isso de uma forma que não seja só pelo número de horas, que hoje a gente tem mais ou menos o número de horas de trabalho, né? Mas realmente é bem incipiente a forma e como controlar e como saber, e também como saber se a pessoa está apta a ser constelador ou não, né? Principalmente porque principalmente porque no início se dizia que não havia necessidade de nada disso, que a pessoa ia ter uma percepção do campo. Essa coisa ela vem se formando lentamente, o pensamento vem se formando lentamente, né? E hoje ele já tem essa característica mais acadêmica que a gente está vendo aqui. Então, existem pessoas que se aproveitam, existem pessoas que levam muito a sério, mas eu acho que tem muita procedência o que você está dizendo, sabe? E não sei quando é que nós vamos conseguir organizar, né? Eu penso que vai chegar uma hora que vamos ter leis. E já tem a minha filha advogada e já trabalha com mediação em constelação, né? Daqui a pouco, não sei. Eu espero muito. Vou compartilhar com vocês que foi na minha pesquisa de mestrado, espontaneamente, eu não tinha diretamente essa pergunta a respeito da qualificação dos facilitadores, mas espontaneamente 60% das pessoas disseram que eu perguntava sobre os pontos fortes e fracos, né? Como pontos fortes, pontos fracos, era como escolher um constelador. Era a preocupação que os executivos têm de como que eu vou escolher um constelador, como que eu sei da qualificação dele, isso é uma coisa que deixa os executivos inseguros na hora de decidir por usar a constelação na empresa. Mais alguém? Eu acho que a gente pode fazer, embora a Vânia fez a pergunta, é minha esposa, né? Então... a gente já, assim, isso é uma coisa que a gente já tem conversado. A gente não dá curso porque é por opção mesmo, a gente não tem, talvez não tenha tempo também. Mas eu fico pensando, eu faço um paralelo, quando ela fez a pergunta, com, por exemplo, na medicina, ultrassonografia. Teve uma época que quem sabia fazer ultrassonografia eram muito poucos médicos, tá certo? E aí, na nossa cidade mesmo, em Goiânia, tem um grupo lá fora da universidade. As coisas na universidade são muito lentas. Pra vocês terem uma ideia, a cirurgia de videolaparoscopia tinha 10 anos que a gente fazia na iniciativa privada, quando chegou a aparelhagem no Hospital Federal. Tá certo? Então é muito devagar e muito engessado o sistema da academia. Então eu acho que isso tem, lógico que tem perdas, né? Tira força, como o termo que ela usou, mas eu acho que nesse momento isso é importante, tá? Esses cursos assim. Na ultrassonografia, um monte de gente provavelmente deve ter feito exame mal feito no início, tá certo? E pode até ter gerado algum prejuízo, mas hoje não tem uma ponta nesse país que você vai que não tem um aparelho de ultrassom e que não tem alguém que sabe fazer ultrassom. Então eu acho que a médio e longo prazo isso é positivo, embora possa ter algum prejuízo de curto prazo. Eu quero dizer que é uma preocupação grande, realmente, o fato de qualquer pessoa estar constelando. A Vânia levantou a pergunta em relação a dar curso de constelação, mas eu vou mais além do que dar curso de constelação. Eu me preocupo com pessoas que se dizem consteladores e nem curso de constelação fizeram, nem curso de formação fizeram. Compraram vídeos do Bert Hellinger na apresentação em Belo Horizonte, na apresentação em Águas de Lindóia, assistiram os vídeos e estão fazendo constelações. Eu me preocupo mais com isso do que quem está dando curso.
Porque quem está dando curso, para dar curso, pelo menos deve ter feito algum curso de treinamento, né? Eu levei a Mimansa a Sorocaba fazer um workshop há uns anos atrás. E, para surpresa nossa, um senhor que estava participando né, no workshop, na hora do intervalo, chegou para mim e falou: eu também faço constelações. Não diga, com quem que você fez a formação? Não, eu não fiz formação, eu sou autodidata. Eu falei: e como é que você faz? Se você faz a constelação e não fez o curso, como é que você é autodidata? Ele disse: o meu mentor assopra tudo no meu ouvido. E eu faço a constelação com a ajuda do meu mentor. E eu contei isso para a Mimansa no mesmo dia. Mimansa se lembra até hoje dessa história. E aquele lá que faz a constelação pelo mentor, eu falei: nunca mais vi, não sei, não quero saber. Bem, então, como controlar isto? É muito difícil, é impossível, né? Não tem como controlar. O que eu penso que a gente pode fazer para minimizar as coisas é fazer um controle daqueles que resolvem se juntar a nós. Porque muitos são os consteladores no Brasil hoje, né? E a CBCS é um portal que reúne aqueles que realmente são sérios, que querem trabalhar com isto e que, ao se inscreverem, se filiarem, tem que apresentar para mim um mini currículo. E tem que me responder um questionário com 32 perguntas, onde eu pergunto com quem você fez o seu primeiro curso de formação, você fez outros cursos além desse, que ano você terminou a sua formação, e etc. e tal. Então, esses que são cadastrados ali na CBCS, né, naquele endereço que está lá, são pessoas de norte a sul do Brasil que podem ser escolhidos por aqueles que querem escolher um constelador, podem ser escolhidos através do site, do perfil, e clicar ali, mini currículo, abre, lê, e vai ter certeza que essa pessoa fez curso de formação, porque só está ali sendo divulgado, porque me apresentou. Se não apresentou ainda, aguarde que vai receber um pedido. Me escaneie seu certificado, seu diploma e me mande por scanner. Agora, mexendo com esse simpósio, os últimos que se inscreveram, eu não tive tempo de fazer isso. Porque agora, com o simpósio, vários se inscreveram de última hora e impossível, né? Então, imediatamente eu ficar livre dessa preocupação, eu vou estar mandando um e-mail. Escaneie o seu certificado e me mande para comprovar que você realmente fez curso de formação. E, finalmente, que eu vou falar no domingo para o futuro, mas vou adiantar aqui um pouquinho, é um dos objetivos nossos da CBCS, lutar pela formalização ou legalização da profissão de constelador. Será isto possível? Não sei, mas só saberemos se fizermos a tentativa. E é esta uma das coisas que eu vou perseguir com a ajuda de vocês. Vamos lutar para realmente transformar isto num trabalho sério. Certo? E por isso convidei esta mesa especificamente para vocês verem a intenção nossa
de transformar aquilo que está sendo livre, jogado às soltas, e todo mundo deitando e rolando e fazendo o que quer, e muita gente usando disso como fonte para ganhar dinheiro. O principal objetivo é ganhar dinheiro. Tem gente fazendo isso, eu vejo isso claramente como o principal objetivo, sendo que o principal objetivo deveria ser outro. Vocês sabem qual. Obrigada. Quando a Vera me convidou para fazer esse projeto, nós tínhamos em mente fazer a árvore genealógica das constelações, de modo que qualquer pessoa que entrasse no site e procurasse por um profissional conseguisse rastrear qual foi a origem de onde veio tudo isso. É claro que nós enfrentamos algumas rebeliões, pessoas que se recusaram a mostrar o caminho que tinham percorrido. Mas, de um modo geral, a ideia ainda permanece de pé. Se nós olharmos para isso, a gente tem como criar uma árvore exatamente de onde ela veio em todas as suas ramificações. Então esse é um dos objetivos. Eu já vi 3 mãos levantadas, mas ainda tem um comentário do Rodrigo. Maruza quer comentar algo. E o Rodrigo também. Só um momentinho, Maruza. A gente precisa tomar uma decisão. Se a gente vai interromper daqui uns 15 minutos, ou se vocês têm energia para a gente aproveitar essa maravilhosa mesa que está reunida aqui e ir até a gente estar com a língua arrestada no chão. Então eu queria que vocês pensassem nessa decisão. Depois da contribuição da Maruza e do Rodrigo, a gente decide o que vai fazer. Sim? É claro que aqueles que já estiverem com a língua arrastando podem se ir descansar. Então, a minha questão é bem rapidinha, só para colaborar também, né? Então, eu sou psicóloga clínica, trabalho com terapia familiar e trabalho na docência há 34 anos. Eu não ia contar o tanto, mas agora tive que contar. É algum tempo, né? E nesse tempo todo, até estou tirando do âmbito das constelações, o mais difícil é a gente lidar com o ego da gente, né? Por quê? Porque quando você tem uma turma, você pensa que você tem que agradar 100%, ou 90%, pelo menos 80%. Mas isso não existe. E como eu falei hoje aqui, as constelações, para mim, ela representa um campo de um processo evolutivo pessoal. E as atitudes de cada um, elas só advêm desse seu campo, desse nível de consciência que a pessoa está em relação à sua evolução. Então, eu acho que aí é a minha posição. Eu acho que a Vera, o Walter e todos aqueles, inclusive eu, que estamos tentando, de alguma forma, comprovar tanto a eficiência, quanto a necessidade, quanto a validade científica das constelações familiares, ou seja, a nossa atitude sempre é pertinente àquilo que está nos nossos valores e na nossa consciência. Então, sempre vão existir pessoas que a gente não vai atingir, né? Isso não implica em que a gente faça um movimento em benefício do nosso trabalho. E é por isso que eu me propus a fazer esse movimento de chegar cada vez mais dentro daquilo que eu trabalho, contribuir com as constelações familiares, né? Essa é uma partícula do nada, quase, que eu estou fazendo. Mas, realmente, existem muitos profissionais que veem uma constelação e se empolgam e acham que podem fazer, mas eu não sei se nós teremos condições de controlar isso, ou nos acharmos na petulância de acharmos que... Não sei. Eu imagino, mas a atitude é interna, eu acho que a atitude é interna. Eu imagino que controlar o mundo seja obra de alguém mais, né? Bom, foi tocado no assunto sobre o fato de constelações ser ou não ser algo científico. Minha primeira formação não é como psicólogo, eu vim das ciências exatas, minha formação é como químico, né? E para ser um químico, antes de tudo, você tem que estudar bastante física.
Na física, a gente aprende uma coisa simples. Existe um fato. Esse fato, a partir da existência dele, da constatação dele, ele é pesquisável. Muitas coisas sobre átomos, sobre o átomo, por exemplo, até hoje, são difíceis pesquisar, ou difícil você ter percepção. Você precisa de aparelhos monstruosos, por exemplo, como um acelerador de partículas. Aqui, para constelações, nós não precisamos disso. Nós precisamos de um grupo de pessoas e que essas pessoas tenham uma disponibilidade na alma para isso. Agora, é documentável. A partir do momento que é documentável, você cria modelos. Tá? A pesquisa ela pode acontecer tanto na iniciativa privada quanto na academia. Eu entendo que ir para a academia, talvez esta sendo a minha opção de vida atual, o meu movimento, o movimento da minha alma atual, é para que lá também exista força. Mas as forças elas estão em todos os lugares, nos mais diferentes campos. Uma das nossas preocupações que eu tinha, eu e a Eliana, nós vamos dar um curso aí de introdução e aí o pessoal vai sair daí achando que é terapeuta. A minha postura ética no curso não é isso, mas eu também não tenho muito como controlar o que a pessoa vai fazer com aquilo depois. Agora, enquanto a pessoa estiver ali comigo, eu tenho sim um compromisso ético, tá? De passar bem claro para ela, olha, isso aqui é um curso, é um curso de extensão universitária, mas ele também, antes de tudo, ele é um curso terapêutico, né? Onde nós executamos rodadas e a partir das queixas as pessoas vão aprendendo ali, de forma vivencial, de forma fenomenológica. Né? Já que é praticamente, nós não temos ainda um sistema de ensino para se aprender constelações familiares. Né? E é ali onde reside um pouco, quer dizer, você se entregar à experiência é praticamente o critério de aprovação, de certificação do nosso curso de aprovação, não. As pessoas que conseguem se entregar à experiência e topam e aceitam a experiência, elas vão até o final do curso. Quem não aceita isso, ela paga. Nós temos um momento de inflexão, né? Ela tocou no assunto sobre o algoz e a vítima. É um momento em que onde as pessoas são convidadas a olhar de frente para o algoz que cada um de nós tem. Deixa um pouquinho a vítima, deixa a vítima um pouquinho de lado. É nesse momento que as pessoas desistem, elas param de ir. Tá? Então, eu diria o seguinte, pessoas que, quer dizer, como que a gente vai controlar isso? Acho que talvez uma das alternativas é fazer com que as várias associações, né, de consteladores sistêmicos comecem a formar uma rede, tá, de uma certa forma, que todos se comuniquem, mantendo as determinadas singularidades, mas isso, né, de uma forma ou de outra, vai dar força. Os trabalhos científicos não são... na verdade, o que a gente acaba fazendo é como que você faz com que constelações familiares hoje entrem na academia pela porta da frente. Uma coisa que eu escutei do Dr. Sérgio, lá da Unispírito, lá de São Paulo, falou, como é que você vai fazer tudo isso aqui entrar pela porta da frente na universidade? Sem que seja aquela coisinha que entrou pela porta do fundo, seja que seja um cursinho a mais, uma coisinha, uma pochete dentro de uma academia. Para isso, você vai ter que lidar com todas as relações de poder que existem nelas. Sim, exato. Por isso que eu toquei com o Dr. Sérgio, que isso eu escutei numa palestra dele. Tá? Então, quer dizer, agora, tudo isso demanda tempo. Normalmente, né, na psicologia, o que nós observamos é que as coisas primeiro surgiram fora da universidade e depois a universidade, né, se interessou em pesquisar. Esse é o momento que nós estamos vivendo agora. Né? Provavelmente, daqui a pouco nós temos uma doutora formada. Né? Se der tudo certo, um doutor formado. Se nós estivermos ocupando cadeiras dentro de universidades, sejam elas privadas ou sejam elas públicas, nós teremos mais um lugar onde a força pode se movimentar, pode se mostrar, e os movimentos possam acontecer. Tá? Eu acho que será inevitável aqui no Brasil e também no resto do mundo. Tá? Era isso. Obrigado, Rodrigo. Vamos tomar a decisão? Eu vi, tem 2, 3 mãos levantadas além da Mimansa. Mas vocês querem tomar a decisão? A gente vai continuando. Quem está cansado sai, é isso sim? Eu queria só pontuar uma coisa que eu acho que nós todos, como consteladores, poderíamos considerar, que
que o trabalho de constelação é, antes de mais nada, um trabalho de inclusão. Qualquer coisa que venha além disso já está dentro do sistema e o sistema cuida. E tudo que vier como exclusão merece ser olhado pela boa percepção e transformado em força. Então, era isso que eu queria pontuar. Olha, um depoimento pessoal. Gente, duas coisas. É bom que a gente olha... como é que dizia? Que olha isso que Vera, que CBS faz, né? Se as pessoas têm o treinamento e tudo, é muito importante. E, para mim, é uma consolação saber ver que vocês cuidam disso. É ótimo. Outra coisa que eu estou vivendo aqui, olhando você, nossa, a gente se conheceu uns anos atrás. Quando eu vi você aqui hoje, quando cheguei, pensei, nossa, como ela é nova e viva. Levou uns anos para ela. Para ela, talvez um curso de nem um ano e já está ali. Então, tem uma diferença. Mas o que eu vejo aqui é uma energia nova. Gente, o Brasil é um país novo. Na Alemanha está tudo regulamentado. Vocês acham que os consteladores são todos assim, tão vivos? Não sei. Eu vou propor, então, para a gente encerrar a noite, que cada participante da mesa fale 2 minutos e a gente termina. Quem está cansado, vai descansar, que amanhã tem mais trabalho pela frente. Então, 2 minutos para a gente encerrar a noite. Quem aguentar, fica. Quem não aguentar, até amanhã, às 9 da manhã. Quem vai começar dentro desse caos? Olha, eu vou dizer para vocês 2 minutos, tá certo? E a gente vai dormir. Eu fiquei muito feliz de poder conversar com vocês. Achei que vocês me olharam com uma cara muito acolhedora e isso me fez muito bem. Então, 2 minutos. Acho que eu vou usar seus 2 minutos. Acho que a minha expressão durante a minha fala, que na minha primeira fala soltou toda a emoção de falar, poxa, estou aqui, né? E é muito gratificante. Também vejo no olhar de vocês, de uma forma ou de outra, uma força muito grande, porque cada um de vocês sabe o percurso que fez para estar aqui, né? E muitas vezes sem que a gente tenha que abandonar nossos compromissos éticos com a vida, né? E não se render a esse mundo do capital que o dinheiro vale tudo e vão passar por cima de todo mundo. Então o que eu realmente assim desejo a todos vocês, e inclusive a mim, que a gente não se esqueça disso, do compromisso que nós podemos ter com a alma, com aquilo tudo que foi transmitido até para nós, que veio do Bert e depois foi ramificando, né? Acho que a ideia que você teve é excelente, tem que fazer mesmo, e que isso ramifique e que isso vá em frente. Ok, obrigado, boa noite. Eu só quero agradecer a participação de vocês. É super importante esse movimento, e eu acho que cada vez mais, quanto mais união, mais força nós teremos. E só uma coisa, eu estive em vários países olhando constelação e eu admiro muito o trabalho dos brasileiros. Muito. Então, eu fico muito orgulhosa de muitos consteladores, de nós estarmos juntos, criando força e aumentando a força do campo, principalmente, para esse trabalho no Brasil. Obrigada. Obrigado, gente. Também quero agradecer a participação da Cal e da Mimanza. Eu acho que são lições de vida para a gente aprender cada vez mais. Obrigado, viu? Também quero agradecer por estar aqui, por vocês me ouvirem na minha pequena experiência, agradecer todas as intervenções, as perguntas.
Foram todas muito ricas, me sinto honrada de estar aqui, é um privilégio a Vera ter me chamado, acho que foi um acidente, mas mesmo assim eu estou honrada de estar aqui, Vera, muito obrigada. E muito sucesso a todos nós, né, na batalha de ampliar a força. Boa noite, vamos dormir bem hoje. Até amanhã. Eu agradeço a todos. Estou assustada de ver a Mansa até esta hora, acordada. Já está dormindo, ativa. Ela já está dormindo. E eu quero contar para vocês que toda hora ela fala assim para mim: eu já sou velhinha, né? Tenho 80 anos. Eu acho que ela não tem 80 anos. Ela não tem 80 anos agora, não. Ela está muito ativa aí. Virou brasileira. Então, agradecendo a todos que participaram da mesa, ao Walter, agradecendo a Vivi, que está lá filmando tudo isto, que nós podemos ter o privilégio, né, de depois revermos os DVDs. O Walter que cuida disso. E a todos vocês que tiveram paciência, coragem, que acreditaram que esse simpósio, apesar do primeiro, ele poderia estar se realizando com uma grande força. É o que eu espero que dentro de vocês fique esta grande força, que vocês durmam com ela e que amanhã, ao se levantar, ela os impulsione para aguentar o dia inteirinho de uma atrás da outra palestra. Como vocês puderam perceber, todos eles juntos falaram em apenas 2 minutos. Tenham uma excelente noite.